Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje sábado, dia 11 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e eles não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os, ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. E depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, bendito seja o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na nossa vida. Bendito seja o Senhor por essa linda oportunidade de estar meditando com vocês hoje mais uma vez o Evangelho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Colabore conosco na evangelização, porque quando você se inscreve no canal, quando você deixa os seus comentários, o seu like, o YouTube entende que esse canal está sendo importante e o próprio sistema do YouTube então vai distribuindo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Eu conto com vocês. O Evangelho de hoje é maravilhoso porque Jesus vai nos ensinar muitas coisas. A começar que uma grande multidão novamente seguia Jesus. Aquelas pessoas já estavam 3 dias com o Senhor e o que eles haviam levado de alimento não era o suficiente, então muitos já não tinham mais o que comer. Jesus então chama os discípulos e fala: Eu tenho compaixão dessa multidão. E a palavra compaixão é uma palavra que precisa estar no nosso coração todos os dias. Jesus tinha compaixão. Jesus, ele se colocava sempre no lugar das pessoas. E naquele momento, Jesus fez isso. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele sentiu o que aquelas pessoas estavam sentindo. E Jesus então chama os discípulos para apresentar essa necessidade. Eu não posso mandá-los para casa sem comer, porque pode acontecer deles desmaiarem pelo caminho, porque muitos tinham vindo de longe. E os discípulos perguntam: Mas Senhor, como alguém pode saciar de pão essas pessoas aqui no deserto? Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Um ensinamento que toca muito meu coração nessa primeira parte do Evangelho é que Jesus, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nisso. Jesus, ele age na parte que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer por nós. Ele só vai fazer aquilo que é impossível para nós.
quando as pessoas foram curadas pelo Senhor, olha como que os evangelhos vão sempre narrar. A parte que aquele que precisava ser curado podia fazer, Jesus não fazia. A parte de ir ao seu encontro, o esforço para tocar em Jesus, o esforço de Zaqueu para ver Jesus. Sabe, aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. E é por isso que ele pergunta aos discípulos: quantos pães vocês têm? O que vocês têm? O milagre vai acontecer mediante aquilo que vocês podem fazer. E o milagre acontece na minha vida, o milagre acontece na sua vida, quando nós tomamos essa atitude de dar o primeiro passo, de ir ao encontro do Senhor e de apresentar para Ele aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, mesmo que a nossa fé seja pequena, mas apresenta ao Senhor a sua vida, apresenta a sua oferta ao Senhor, essa oferta agradável que toca o coração do Senhor. Quando Jesus estava no templo e ele levou os discípulos, ele mostrou aquela viúva, aquela mulher que deu pouco, mas deu tudo que ela tinha, e aquele homem rico que deu muito, mas que não era nada diante do que ele tinha. E Jesus fala para os discípulos que a oferta que agradou a Deus foi daquela mulher, porque ela deu o seu tudo. Ela teve coragem, ela se apresentou. Então, meu irmão e minha irmã, não se esqueça disso. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Se eu peço um emprego, eu preciso sair da minha casa. Eu preciso ir procurar e o Senhor vai conduzir. Mas eu não posso ficar em casa deitado esperando alguém bater na minha porta e trazer um contrato para me assinar. Pensa nisso. Pensa nisso hoje. O Senhor quer falar no coração de cada um. E quando os discípulos, eles apresentam o que eles têm, aí Jesus vai realizar o milagre. Ordena a multidão que se sentasse. Pega aqueles pães, aqueles 7 pães. Ele dá graças ao Pai. Parte e dá aos discípulos para que eles distribuíssem. Versículo 6. Ele toca muito meu coração, porque não tem como ler esse versículo e não meditar no pão vivo que desceu do céu. Não meditar em Jesus, que instituiu a Eucaristia. Porque Jesus disse que Ele não nos deixaria sozinhos e que Ele estaria para sempre conosco. Jesus quis ficar conosco. Jesus, então, Ele se apresenta na Eucaristia como esse pão tão pequeno, como essa hóstia tão pequena, como aquilo que nós, humanamente falando, não podemos entender como que Jesus está ali. E para nós entendermos como Jesus está presente na Eucaristia, como Ele se reparte todos os dias por nós, nós temos que olhar para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Porque esse é um grande impossível do Senhor para nós. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, o alimento para a nossa vida. E é justamente por isso que nós olhamos para aquela hóstia consagrada e sabemos que o Senhor está ali. E é para nós meditarmos mesmo. Como que Jesus está presente ali? Ele está presente porque Ele é o Senhor e Ele quis estar no nosso meio. E é só nós meditarmos e lembrarmos também como que um Deus tão grande poderia se importar comigo, com você. É porque Ele nos ama. Como que um Deus tão maravilhoso escolheu nascer de uma virgem? É porque Ele é o Deus do impossível. O Deus que não quis aplausos, que não quis honras, mas que quis se fazer pequeno numa hóstia, num pedaço de pão,
para se repartir todos os dias e para fazer na Santa Missa esse grande milagre. É Jesus que se multiplica, aleluia! É Jesus que se doa, é Jesus que se reparte para estar no nosso meio, é Jesus que usa as mãos do sacerdote, é Jesus que está ali no altar para nos lembrar da simplicidade, para nos lembrar do amor e para dizer: eu estou me oferecendo a vocês. E vocês? O que vocês têm para oferecer? Para que o milagre possa acontecer. Para que a bênção seja derramada. E para que o nome do Senhor todos os dias seja glorificado na nossa vida. Esse é o nosso Deus. O Deus que confunde os sábios, mas que age na vida dos humildes. O mundo olha para uma hóstia e vê somente a hóstia. Mas eu e você, pela fé, olhamos para aquela hóstia no altar e vemos o Senhor. Este é o meu corpo, meu irmão e minha irmã. Nós temos esse grande privilégio. E quando Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes e dá esse alimento para aquelas pessoas, quanto mais e de uma forma muito maior, Ele reúne o seu povo, a sua multidão na igreja, para se fazer alimento por cada um de nós, para nos saciar. E é na Eucaristia que nós alimentamos do Senhor, que nós fortalecemos a nossa vida. A Eucaristia é o alimento que cura. Quando nós nos alimentamos do Senhor, nós estamos nos fortalecendo de dentro para fora. E esse mistério maravilhoso que acontece é Jesus. Não é uma representação, não é um símbolo. É Jesus dizendo: esse é o meu corpo, este é o meu sangue. E o Senhor, da mesma forma e de uma maneira ainda maior, como Ele se preocupou com aquela multidão, de não deixar aquela multidão embora com fome, o Senhor também quer nos alimentar todos os dias dele. O Senhor não quer que nós possamos ir ao seu encontro e voltar da forma que nós chegamos. Ele se faz alimento para que nós possamos viver essa experiência transformadora de receber no nosso corpo o corpo e o sangue do Senhor, de receber o próprio Senhor, porque é assim que Ele quis ficar conosco. O Rei, o Senhor dos Senhores, que se faz tão pequeno na hóstia, mas que nos alimenta, que nos fortalece e que nos dá vida, e vida em abundância. E esse alimento que é multiplicado todos os dias e que não acaba, e que vai nos alimentar até os céus, até a eternidade. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você já fez essa experiência, mas se você não fez ainda, eu quero te encorajar a fazer. Próxima missa que você participar, participe de todo o seu coração. E no momento que você estiver na fila da comunhão, peça ao Senhor: Senhor, hoje eu quero me alimentar do Senhor de uma forma diferente. Tem uma canção maravilhosa que vai dizer assim: de comungar Jesus como se fosse a primeira vez, como se fosse a única, como se fosse a última vez. Alimenta do Senhor, alimenta. O Senhor vai restaurar a sua vida através da Eucaristia. Nós somos restaurados, a nossa fé é restaurada, o nosso ânimo é restaurado. Curas
Milagres acontecem quando nós recebemos o Senhor com a verdade no nosso coração. Maravilhas acontecem quando nós deixamos que esse alimento possa nos fortalecer de dentro para fora e possa nos colocar de pé. Meu irmão, minha irmã, você precisa de um milagre? Você precisa de uma resposta de Deus? O Senhor te pergunta hoje como Ele perguntou para os discípulos: o que você tem? Apresente ao Senhor hoje o seu pouco. Se você sente que esse pouco não é nada, apresente ao Senhor. Os discípulos olhavam e falavam assim: Senhor, esses 7 pães não dá nem para um de nós. Mas o que a gente sempre medita: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Apresente o seu pouco para o Senhor. Você pode ter certeza que Ele vai multiplicar e vai fazer desse pouco um motivo para alimentar multidões, para abençoar a vida de tantas pessoas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, bendito seja o seu nome. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para sempre. Bendito seja o Senhor que deu aos discípulos essa oportunidade e àquela multidão de presenciar um grande milagre. Bendito seja o Senhor que, assim como teve compaixão daquela multidão, o Senhor também teve compaixão de nós, e antes do Senhor voltar para o Pai, o Senhor instituiu a Eucaristia para estar conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus compassivo. Há compaixão no seu coração e o Senhor sempre se coloca no nosso lugar. O Senhor sempre age na nossa vida, nos protege e não nos despede sem nos alimentar, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Eucaristia. Obrigado por cada sacerdote que no altar consagra aquele vinho e aquele pão e aquela hóstia. E o Senhor ali está presente para nos fortalecer, para nos curar, para nos restaurar e para nos fazer novas pessoas. Que possamos viver sempre, todos os dias, a cada Santa Missa, Senhor, que possamos te receber como se fosse a primeira, como se fosse a única e como se fosse a última vez, e fazer desse grande banquete, dessa grande refeição, a nossa experiência de cura, a nossa experiência de restauração, a nossa experiência de libertação. Senhor, não deixa que escondamos o pouco que nós temos, mas que possamos oferecer ao Senhor os nossos dons, os talentos que o Senhor nos deu, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não fará por nós. Então vem, Espírito Santo, e nos dá a graça, o poder e a sua unção, para que tenhamos coragem de apresentar o nosso pouco, o nosso quase nada ao Senhor, porque quando nós apresentamos, o Senhor multiplica e realiza grandes milagres e prodígios. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.